Quinto exercício, f de xy igual a x menos y sobre x mais y no ponto 1 e 1. Aqui a gente vai usar a regra do quociente, tá? Então vamos primeiro derivar em relação a x. Então a derivada de f em relação a x é igual, tá? Como que vai ficar essa regra do quociente? Lembrando que a regra do quociente é a derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda sobre a segunda ao quadrado. Como que vai ficar isso aqui? Vai ficar x menos y derivado vezes x mais y menos x menos y vezes x mais y derivado. Tudo isso sobre x mais y ao quadrado, certo? Então a gente vai fazer a montagem, vai ficar desse jeito aqui. E agora a gente vai começar a derivar. Então a derivada de f em relação a x é igual. Aqui a gente está derivando em relação a x. Então o y é constante, tá? Então aqui a derivada de x menos y é a mesma coisa da derivada de x menos a derivada de y, certo? Então vamos lá. A derivada de x vai ser 1. E a derivada de y é 0 porque y é uma constante. O segundo parênteses a gente vai copiar, x mais y, menos, copiar o primeiro aqui também, x menos y, vezes, aí aqui, a derivada de x mais y é igual a derivada de x mais a derivada de y, certo? Então, a derivada de x a gente já viu que é 1, e a derivada de y a gente já viu que é 0. Certo? Então, vou só organizar ela aqui. A derivada de f em relação a x é igual. 1 menos 0 vai ficar 1. Vezes o x mais y. Aqui teve um ponto importante que eu esqueci, ó, de colocar o x mais y ao quadrado. Aí voltando aqui. 1 menos 0 ficou 1. Copiei essa primeira parte. Vou copiar a primeira parte ali do segundo. X menos y. Vezes 1 mais 0, que também vai ser 1. Certo? Aí a derivada de f em relação a x. E lembrando que tudo isso aqui sobre x mais y ao quadrado. A derivada de f em relação a x, aplicando a distributiva então, tá? 1 vezes x, x, 1 vezes y, y. Aí aqui do outro lado a mesma coisa. 1 vezes x, x, 1 vezes menos y, menos y, sobre x mais y ao quadrado. Derivada de f em relação a x é igual x mais y, e vamos aplicar a regrinha de sinal agora. Menos vezes x, menos x. Menos vezes menos y mais y, certo? Sobre x mais y. Aqui a gente observa que tem o x e o menos x, então a gente pode cortar os dois aqui. Cortou o x e o menos x, vai ficar y mais y, que é a mesma coisa que 2y. Então vai ficar a derivada de f em relação a x
é igual a 2y sobre x mais y ao quadrado. Beleza? Então, aqui a gente terminou a derivada em relação a x. Eu vou atribuir os valores já e depois a gente faz a derivada em relação a y. Tá? Então, a derivada em relação a x, a gente vai substituir tanto x quanto y por 1. Então, vai ficar a derivada de f em relação a x é igual a 2 vezes 1 sobre 1 mais 1 ao quadrado, que é igual a 2 sobre 1 mais 1, que é 2, ao quadrado, que é 4. Que simplificando, dividindo o numerador e o denominador por 2, vai ser igual a 1 sobre 2, certo? E aqui terminou a substituição na derivada em relação a x, tá? Aí agora a gente vai derivar em relação a y. Então, tudo isso que tá, essa primeira linha que está aqui em cima, eu vou escrever ela de novo aqui embaixo. Então, vai ser a derivada de f em relação a y é igual a x menos y derivado vezes x mais y menos x menos y vezes x mais y derivado. Tudo isso sobre x mais y ao quadrado, certo? Então, está copiado lá aquela primeira parte lá em cima. Então, vamos lá. A derivada de f em relação a y, vamos ver como que vai ficar. Agora, a gente está derivando em relação a y, então o x é constante, certo? Então, a derivada de x é 0. A derivada de x é 0. E a derivada de menos y é menos 1. Então, fica 0 menos 1. Vezes x mais y menos x menos y vezes... Aí aqui de novo, ó, a derivada de x é 0 e a derivada de y é 1. Então, vai ficar 0 mais 1. Tudo isso sobre o x mais y ao quadrado. Então, a derivada de f em relação a y é igual a 0 menos 1 vezes x mais y x menos y vezes 0 mais 1, que é 1. Tudo isso sobre x mais y ao quadrado. Então, a derivada de f em relação a y é igual a menos 1 vezes o que está aqui dentro, a gente só vai aplicar a regra do sinal, tá? Então, vai ficar menos x menos y, tá? Que o menos com mais e menos com mais vai dar menos e menos. Menos, aí agora resolver o que está aqui dentro. 1 vezes x, x, e 1 vezes menos y, menos y. E agora aplicar a regra de sinal no que ficou aqui dentro do parênteses. Então, a derivada de f em relação a y é igual a menos x menos y. Aqui, o menos vezes o x, menos x. E o menos vezes menos y, mais y. Tudo isso sobre x mais y ao quadrado. Aqui a gente observa que tem o menos y e o mais y. Então, a gente pode cortar os dois, vai ficar menos x com menos x. Vai dar menos 2x. Então, a derivada de f em relação a y é igual a menos 2x
sobre x mais y ao quadrado. Isso daqui vai ser, a gente vai substituir agora, tá? Lembrando que tanto x quanto y vale 1. Então, isso daqui é igual a menos 2 vezes 1 sobre 1 mais 1 ao quadrado. Menos 2 vezes 1, menos 2. Sobre 1 mais 1, que é 2, ao quadrado, que é 4. Que simplificando, dividindo os 2 por 2 novamente, vai ser igual a menos 1 sobre 2. E aqui terminou o quinto exercício.